Olá pessoal, meu nome é Anderson Reis e nessa videoaula eu vou explicar para vocês como que funciona o Wireless Link Test da Microtik, ferramenta utilizada para calcular o sinal do ponto a ponto wireless que você quer montar. Basicamente, essa ferramenta está disponível no site microtik.com/calculator. Para que você consiga acessá-la, você precisa ter um cadastro no site. Esse cadastro é feito de forma gratuita e basicamente basta você entrar nessa URL para que você acesse a ferramenta. Bom, vamos começar. Basicamente, o que eu preciso de início é definir o ponto A e o ponto B do meu enlace. E essa definição pode ser feita de forma manual, simplesmente arrastando e soltando a coordenada. Basicamente, eu posso dar zoom na ferramenta e selecionar o ponto A e o ponto B que eu quero. E também eu posso fazer exportando uma coordenada. Como dessa forma é a forma mais simples, simplesmente eu coloco, depois eu coloco todos os dados aqui, como nós vamos fazer. Eu vou explicar já da maneira mais complexa, caso vocês precisem utilizar aí, exportar a coordenada do Google, tá? Então, eu tenho aqui o Google Earth e eu preciso pegar as coordenadas geográficas de dois pontos para passar para a ferramenta. Então, basicamente aqui eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. Eles são marcadores. No Google nós temos a ferramenta aqui de marcador, que basicamente você pode colocar essa ferramenta, esse marcador em qualquer local. E ele me dá a coordenada geográfica desse ponto. Você pode me perguntar, Anderson, mas em que caso que eu vou utilizar o Google? É porque o Google fica muito mais fácil de você pesquisar uma rua, pesquisar um local e cair exatamente onde você quer. E aí basicamente você pesquisa, coloca o marcador e depois exporta. Coisa que naquela ferramenta a gente não consegue pesquisar um endereço. Então é para isso que a gente utiliza o Google. Dessa forma eu já tenho aqui dois pontos, ponto A e ponto B. E basicamente para que eu exporte as coordenadas, eu clico aqui com o botão direito no ponto que eu quero exportar. Vou em propriedades e eu vou precisar dessa latitude e longitude. Porém, a ferramenta trabalha com latitude e longitude em decimais, enquanto o Google, por padrão, me traz em grau, minuto e segundo. Para que eu faça alteração no Google Earth dessas coordenadas, eu fecho aqui, vou em ferramentas, opções e mudo aqui de grau, minuto e segundo para graus decimais. Clico em aplicar, ok. Vou novamente, clico com o botão direito em propriedades e venho aqui, ó, latitude e longitude agora em graus decimais, beleza? Vou copiar aqui e vou lá na ferramenta. Agora, para eu colocar o grau, as coordenadas na ferramenta, clico aqui, ó, no ponto A, ele vai abrir para mim já as coordenadas. Essas coordenadas são as que estão marcadas aqui, mas basicamente eu vou então selecionar e vou colar a minha coordenada que eu copiei. Colei a latitude, vou voltar, vou copiar a longitude e colei aqui no ponto A. Se eu clicar aqui, ele basicamente vai já jogar o ponto para o local certo. Vou copiar agora do ponto B, fazer a mesma coisa, copiei, colei, copiei, colei, pronto. Já tenho um enlace da mesma forma aqui, do Google, eu tenho ponto A e ponto B, aqui ponto A e ponto B, perfeito. Agora eu vou selecionar quais são os dispositivos, quais vão ser os rádios que eu vou utilizar. Aí aqui, pela distância, 5,7 km, se você já tiver experiência com os enlaces e tiver experiência com equipamentos da Microtik, você já vai saber mais ou menos qual equipamento selecionar. Mas se você não tiver, você pode ir fazendo testes, selecionando vários equipamentos e vendo qual que vai ter o sinal melhor para o seu caso. Então nesse caso aqui eu vou selecionar a frequência de 5 GHz e vou selecionar agora o dispositivo. Para essa distância de 5,7 km, eu posso considerar colocar um LHG5, por exemplo. Então eu vou selecionar, ele automaticamente vai me trazer o ganho da antena, a sensibilidade de recepção e qual que é a potência de transmissão desse rádio, no caso 20. Vou selecionar a mesma coisa do outro lado, LHG5, ele me traz as mesmas informações. Agora, cliquei em Calculate Link, ele já vai me falar que esse link vai ter no máximo menos 57 de sinal. Dessa forma eu sei que no meu alinhamento o máximo de sinal que eu vou ter é menos 57.
Vamos supor que menos 57 eu falo, esse sinal não é um sinal aceitável para mim. Vamos supor que eu estou num ambiente que tenha bastante ruído e menos 57 pode não ser tão bom. Então eu posso selecionar um equipamento que tenha uma antena integrada maior. Então eu posso vir aqui, selecionar, vamos supor, o LHG XL HP e vou selecionar aqui, antes de selecionar o outro, ó, vejam que a antena dele é de 27 contra 24 e a potência é 25 contra 20. Então ele é um equipamento que tem uma capacidade de distância maior do que o LHG5 apenas. Então eu vou selecionar aqui também LHG XL HP5, perfeito, e Calculate Link. Então eu sei que o enlace agora vai ter no máximo menos 46. Eu não vou entrar muito em detalhes da questão do sinal, porque assim, o sinal muitas vezes na cidade, você ter um sinal de menos 50, por exemplo, você pode não conseguir passar banda, enquanto você ter um sinal de menos 70 no campo, você pode passar muita banda. Então vai depender do ruído realmente, da interferência que você tem em cada local. Essa ferramenta ela simplesmente vai te mostrar o sinal máximo que você vai atingir com esse enlace. Ela te mostra aqui em cima também, ó, basicamente o perfil de elevação do terreno. Esse perfil de elevação ele não leva em consideração as construções, então pode ter um prédio aqui no meio do caminho que ele não vai levar em consideração. E ele também não mostra a zona de Fresnel, então você tem que tomar cuidado, porque vamos supor aqui que tem um morro próximo, pode ser que a onda pegue no morro. Então para gente ter noção se vai pegar ou não no morro, o ideal é que a gente utilize algumas outras ferramentas. Por exemplo, tem o Link Planner da Cambium, que é uma ferramenta muito boa, que ele mostra para você a zona de Fresnel. E aí você consegue saber se aquele enlace vai ser possível e qual que é a altura das antenas de cada lado que você tem que deixar, coisa que aqui nessa ferramenta ela ainda não tem, tá? Mas de qualquer forma, se você precisar simplesmente saber qual que é o sinal máximo que aquele enlace precisa ter, com essa ferramenta você vai conseguir, beleza? Então, por hoje é só e um abraço.